depois eu fui para Piratini, depois eu fui para Porto Alegre e agora eu voltei. Bem legal. Vocês vão ser jurepianos daqui uns anos. Daqui uns anos não. Final do ano que vem, né? Então tá. O pastor já começou a gravar, a gente agora aguarda os outros. A Adri já disse que ia chegar um pouquinho atrasada, tá? O Vitor não me deu sinal de vida. Oi, Isa! Oi, Tony. Então, ficou alguma dúvida de vocês daquelas folhas que a prof enviou? Não. Ai, eu esqueci de fazer. Esqueceu de fazer? Então depois tu faz, tá? A prof estava falando para eles, a prof tá organizando agora tudo, porque agora a gente já tá numa reta final, né? Indo pro finalzinho. A gente agora tá na lição 14 e faltam 10, porque nós vamos até a lição 24. Eu não consegui fazer a 3. Não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer a 3? Tá. Tu tens ela aí? Tenho. Vamos dar uma olhada, então. Enquanto os outros não entram, a gente vai dar uma corrigida nela. Então, vamos dar uma corrigida. Tipo, qual é pra mim fazer? É só aquilo que tu me mandou pelo WhatsApp do Credo Apostólico? Tá, é para fazer o credo apostólico e aquela folhinha que vai do 1 até o 5. Tá. Tá? Deixa a prof fechar aqui. Quer borracha? Não, eu tenho que tentar. Só um pouquinho, tô falando com o pessoal aqui, tá? Aham. Imagina eu acho que eu tô fazendo isso sobre o celular pra mim. Que eu vou... Aí tu vai lá e fala assim, ó. Aí faz. Eu vou celular bem na hora. Então tá. A prof tem aqui as folhinhas. Vamos ver se eu tenho as folhinhas. Não, eu acabei entregando. Tô só com a prova final agora. Ah, porque vai ter uma prova, hein? Vai fazer prova. Agora? Então, vamos lá, Brian. Para que serve a instrução de confirmandos? A gente vai corrigir, tá? Gabi, tá escutando aí? Sim. Manu? Manu, tá escutando? Manu saiu do chat. Ô, prof, eu só tava pegando minhas coisas pra corrigir. Então tá, a gente vai corrigir da 1 até a 5, tá? Que foi aqui quem não assistiu a aula. Tá? As outras, quem não assistiu, Gabi, como tu não assistiu a última aula, tu pode ver ela, que a gente já postou ali o link, aí tu entra lá para assistir a aula para poder ver o que a gente já completou, tá? E daí tu manda todas as folhas para prof. Vamos lá, então. Para que serve a instrução de confirmandos? Isa, para que serve a instrução? Eu não fiz a folha toda. Tá, mas tu sabe para que serve? Para que tu acha que Ah, serve? eu não sei falar. Não sei falar. Não sabe? Vai, Brian, que eu vi que tu engatou ali. Segue ele. Eu botei só para aprender sobre a Bíblia. Para aprender sobre a Bíblia, para aprender mais sobre a palavra de Deus, né? Aham. É, eu ia falar isso. É isso aí. Então tá. Explique com suas palavras como a Bíblia foi escrita e por quê. E por que podemos confiar nela. O como eu não sei, mas o resto eu botei porque nela está a palavra de Deus. Nela está a palavra de Deus. Ok. Só que, por que a gente pode confiar na Bíblia, tá? Tem duas coisinhas. Porque ela é a palavra de Deus, tá? E porque ela é verdadeira, tá? Deixa eu achar aqui a parte que diz aqui. Na página 19 de vocês, tá? Bem embaixo, eu não sei se vocês vão conseguir ver. O prof vai botar aqui, ó. Na página 19, bem embaixo aqui, vocês estão conseguindo ver?
Sim. Tá? Isa, olha pra cá. Tá, mas eu Tá? vou procurar na minha. Tá. Tá aqui. Ó, podemos confiar na Bíblia porque ela é a palavra de Ela é a Deus e ela nos conta a verdade. Tá? E como é que ela foi escrita? Como é que ela foi escrita? Ali, se vocês virem, também tem um... Aqui, ó. Tem um outro... 2 flechas e um quadrado, tá? Então, Deus disse o que, como e quando escrever, tá? Ele que disse. Foi Deus que disse como, quando e o que escrever. Certo? Próxima. A Bíblia se divide em 2 principais ensinamentos. A lei e o evangelho. O que é a lei de Deus e o que é o evangelho? Eu acho que essa parte vocês ainda não pegaram o que é lei e o que é evangelho, né? Não. Sim, a gente na página 20 não tem que a lei ensina como devemos ser e o que devemos fazer. E deixa Muito de bem, isso. Estudamos sim. Então, a lei, ela nos ensina o que a gente deve fazer, tá? Então, a lei, ele ensina como devemos ser, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Mostra o pecado, a ira, e ameaça e condena. Já o evangelho ensina o que Deus fez e faz para a nossa salvação, revela o Salvador Jesus, promete e dá perdão e vida e salvação, tá? Então, a lei proíbe, tá? A lei são o que nós devemos fazer, tá? A gente deve ser assim, seguir assim. São os 10 mandamentos de Deus, tá? São as leis. E o evangelho, a gente pode resumir que o evangelho é Jesus, tá? É a boa nova. Que mesmo a gente, mesmo nós sendo pecadores, que Jesus veio e morreu por nós, para os nossos pecados, tá? Ele é a nossa salvação. Certo? Sim. O próximo, eu não consegui mostrar para vocês na aula, assim, porque a gente não teve aula presencial, mas geralmente eu faço um desenho no quadro, tá? Mas a gente tem na página, mas a gente tem aqui, ó, na página 25, tá? A gente tem aqui, ó, os triângulos, tá? Que fala sobre o Espírito Santo. Fala sobre a Divina Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A gente já estudou isso. Então, o que significa Santíssima Trindade? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Santíssima Trindade. Os 3 são Deus. Né? Então, existe apenas um Deus. Ele é um Deus em 3 pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não são 3 deuses, mas um só. As 3 pessoas têm a mesma qualidade. Portanto, o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E se a gente tiver que fazer um exemplo num desenho, a gente pode fazer o triângulo, botar Pai, Filho e Espírito Santo, e no meio, o que a gente poderia escrever? Deus. Exatamente, Deus. Certo? Na última, complete cada coluna de acordo com as qualidades de Deus. Espírito, eterno, onipotente, onisciente, santo, onipresente, fiel, misericordioso e amor. Vamos ver se eu acho aqui para vocês a página desta. Se alguém tiver visto aí essa página, me fale para a gente poder falar sobre as qualidades de Deus. Se vocês acharem. Aqui, ó, página 24. Tá? Página 24, nesta parte aqui, ó. O que Deus diz a respeito de si na Bíblia, tá? É aqui. Então, vamos lá. Pode fazer tudo o que deseja. Pode ir, onipotente. Onipotente. Perfeito e sem pecado. Gabriele. Opa, professor. Oi? Deus Santo. Santo. Tem pena e compaixão. Isa. Como é que é? Como é que é? Tem pena e compaixão. É misericordioso. Misericordioso. Aí.
Não tem corpo como nós humanos. Brian. Eu botei a... É que eu não tô em mão aqui, eu só tô na escrita aqui. Eu botei a B. Eu acho que é. Não, é a espírito. Ah, A Isa tá falando ali, mas não tá saindo som. Gabi, a prof também não tá Eu pensei que não era pra falar. Eu pensei que não era pra falar. Eu tava só indo. Vamos lá. Espírito. Isso. Não tem começo nem terá fim. Vai, Gabi. Não tem começo nem terá fim. Posso falar? Pode falar, Gabi. Vai, Isa. É Deus eterno. Eterno, muito bem. Deus é... Vai, Manu. Amor. Amor, isso aí. Está em toda parte. Vai, Brian. espírito. Espírito está em toda parte. Onipresente. F. Ah, só. Sabe de todas as coisas. Vai, Isa. Onisciente. D. E Deus cumpre o que promete. Vai, Manu. Deus fiel. Fiel. Muito bem. Então ficou assim. C, E, H, A, B, I, F, D e G. Certo? Certo. Então tá. Vocês viram ali o que a prof mandou dos quadrinhos ali? Vocês chegaram a ver ali? Era sobre os Vingadores. Viram? Sim, eu vi. Então tá. Então agora a gente vai para a lição 14. Gente, faltam só 10 lições. A gente encerrou, então, os 10 mandamentos. Alguém tem alguma dúvida sobre os 10 mandamentos? Ô, senhora, eu não sei se eu já falei, mas eu tô estudando na escola. Então, tipo, tudo que a gente já estudou, eu já sei tudo, entendeu? Então, tipo, Viu? porque tem uma Vai ficar super reforçado. A gente fez uma prova de religião, que era lá no colégio luterano também, né? É? A gente fez a prova e, tipo, eu sei, meu Deus, isso é muito fácil. Já sabia. Ô, Sora, Gabi, tu tá falando com a prof? Gabriele? eu? Isso, tu tá falando? Que tá tão baixinho, a prof não escuta quando tu fala. Não. Não? Então tá. Então agora a gente vai pro credo apostólico, tá? Que é a terceira unidade. O credo apostólico. Oi, amado. A minha matéria de religião não tem nada a ver com religião. É? Fala mais sobre como ser, como agir, ser bom. Sim. A prof tá tomando um café porque a prof recém chegou. Fala, amada. Tipo... Pera, deixa eu lembrar. Ah, já lembrei, peraí. Sabe semana passada, quando eu não queria ler o credo apostólico? Eu fui ler depois e era exatamente como eu ia fazer. Só que Viu? não vou errar, né? Então tá, gente. Vamos lá que assim, ó. O credo apostólico, tá? É nada mais é do que a nossa afirmação nas coisas que a gente acredita, tá? Então, é o nosso credo. É falar, é afirmar o que eu creio, tá? Só para só guardar aqui as coisas. Que a prof fez uma bagunça aqui nas coisas do ano passado. Para pegar as folhas. A prof tem todas as notas dos anos passados, as provas. Eu sou apegada nessas coisas, né? Guardo tudo, vou fazer um museu depois. Então tá. A gente agora vai, então, para lição 14. O credo apostólico. Manu, tu pode ler o credo para nós? Já começa. Já começa? Começa, mas não vai contar como trabalho, hein? Pode ir.
O credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Cristã, a comunhão dos santos, e na remissão dos pecados, na ressurreição na carne e da vida eterna. Amém. Muito bem. Gabi, tu consegue botar no mudo quando tu não for falar? Aí, valeu. Mas tu tá escutando a prof, né? Sim. Então tá, fica melhor assim, tá bem? Então tá, gente, vamos lá. Nas lições anteriores, estudamos os 10 mandamentos, que são a primeira parte do ensino da Bíblia. Agora, entramos na segunda parte principal, chamado credo apostólico. O que é um credo? Um credo é um resumo daquilo que cremos e confessamos. Existem 3 tipos de credos. Existem 3 credos reconhecidos pela Igreja Cristã. O credo apostólico, o mais breve e resume o ensino dos apóstolos. O credo niceno, escrito no ano de 325 na cidade de Niceia e o mais antigo. E o credo atanasiano. Não se sabe ao certo quem o elaborou e quando foi escrito. Nesta lição, vamos estudar o credo apostólico. Ele é chamado de credo apostólico porque apresenta os principais ensinos dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam de Jesus. Creram, confessaram e ensinaram. O credo apostólico apresenta 3 ensinamentos importantes, chamados de artigos. O primeiro artigo: Deus é o Criador, Deus Pai é o Criador. Segundo artigo: Deus Filho é o Redentor. Terceiro artigo: Deus Espírito Santo é o Santificador. Portanto, o credo trata sobre Deus, sua pessoa e sua obra. Nele, vemos a boa notícia que somos criaturas de Deus, que somos salvos por Jesus e que o Espírito Santo nos deu a fé no Salvador. Primeiro artigo, o da criação. Tu pode ler para nós, Brian? Tava no mudo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que significa isso? Creio em Deus, que me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu o corpo e a alma. É isso, né, Sônia, que eu tô lendo? Olhos e ouvidos. Olhos e ouvidos, e todos os membros. Razão e todos os sentidos, e ainda os conservo. Além disso, me dá vestes, calçados, comidas, bebidas, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supreme, abundante diariamente, de todo necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarde de todo o mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Muito bem. Deus é Pai. Deus é Pai. João 20:17. Vamos fazer como a prof sempre faz, tá? A prof lê o versículo e vocês leem o que está escrito ali. Certo? Certo? Então tá. Isa vai começar por ti, tá? João 20:17. Oi? Eu leio João 20:17. Não, a prof vai ler o João e daí tu lê ali, ó. O pai é a primeira pessoa, tá? Tu vai ler ali o que tá escrito ali, tá?
João 20:17. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Posso? Pode? O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus como o Filho e o Espírito Santo. Chamamos a Deus de Pai porque é o Pai de Jesus e também o nosso verdadeiro Pai. Muito bem. Gabi, tá aí? Sim. A prof vai ler Salmo 15:3 e tu lê ali o que está escrito, certo? Certo. Salmo 15:3. Nós respondemos: o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Vai, Gabi. Deus tem todo o poder. Ele é capaz de fazer tudo o que deseja. Para ele nada é impossível. Muito bem. Vamos lá, Brian. Gênesis 1:1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Pelo fato de ter todo o poder, foi possível para Deus criar o céu e a terra. Muito bem. Manu. Colossenses 1:16. Deus Pois- criou o céu e... Não, calma, deixa eu. Para aí, Colossenses 1:16. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Vai contigo aí. Deus criou o céu e a terra. Isso quer dizer, criou todas as coisas de todas as criaturas que existem no universo, tanto as visíveis como as invisíveis. Lutero explica isso assim: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas. Muito bem. Isa, Salmo 33:6. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Antes de existir o mundo, Deus já existia. Deus criou o céu e a terra do nada. Sua palavra é tão poderosa que bastou ele dizer, por exemplo, que a luz começasse a existir, e ela existiu. Muito bem. Brian, Hebreus 11:3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado, pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ninguém de nós é capaz de compreender. Como Deus criou o universo, ninguém esteve presente na criação. Como foi possível ele criar tudo quanto nada existia? Pelo seu poder. Aceitamos isso pela fé e cremos que é verdade. Muito bem. O primeiro relato que encontra a história da criação. Vocês já leram a história da criação? Conhecem a história da criação? Eu já olhei os 10 mandamentos e agora eu tô olhando pela terceira vez já a Terra Prometida. Eu adoro. É? Bom, Então agora a gente vai ler a criação do universo, tá? A prof vai ler para vocês a criação. Vamos lá. O primeiro relato que encontramos na Bíblia é a criação do céu e da terra. É a primeira coisa. Tu abre a Bíblia, a primeira coisa que tem, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é a criação da terra. Então a prof vai ler. Gênesis 1:1 a 2:3, tá? Vamos lá. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, e foi o primeiro dia. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima.
Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã, e foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está embaixo do céu se junte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e foi o terceiro dia. Então Deus disse que haja luz no céu para separarem o dia da noite, e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todos os tipos de seres vivos, e que na terra haja aves que voam no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem na água. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quinto dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais domésticos selvagens e que os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens, os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, e espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutos. Mas para os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Opa, já foi, já passei. Me passei, já estava indo lá na outra história. Então tá, vamos seguir ali. Deus poderia ter criado o universo num só dia, ou em alguns segundos. Ele, porém, levou 6 dias para criar o céu e a terra. Foram 6 dias iguais, de 24 horas cada um.
Não sabemos exatamente há quantos anos o universo existe. A Bíblia apenas nos diz que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Certo é que já se passaram alguns milhares de anos desde a criação. Deus criou algumas criaturas a cada dia. A primeira coisa que criou foi a luz, e a última criatura foi o ser humano, no 6º dia. Passados os 6 dias, tudo que Deus quis criar havia sido criado. No 7º dia, Deus descansou. Isto é, não fez mais novas criaturas. Repetidas vezes se observa na história da criação a frase: "E Deus viu o que havia feito era bom." O santo e bondoso Deus fez todas as coisas da maneira admirável. Tudo era bom, perfeito, puro e estava de acordo com o propósito para o qual fora criado. Nada foi mal acabado. Também os homens eram bons e santos. O que é criação ou evolução? Agora a gente vai entrar na polêmica. Foi criação de Deus ou foi evolução? Que o homem veio do macaco e blá, 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 blá. Vamos lá. Aprendemos da Bíblia que Deus é o Criador. Alguns cientistas... Alguém quer falar? Fala, Isa. Eu, na escola, assim, na aula de história, como é que no que a gente vai acreditar também, né? Uma pessoa não fala uma coisa e outra. Na aula de história, a professora falou assim: a evolução foi do homem que virou macaco, não sei, não. Tá. E aí a gente vai na aula de religião e a professora fala que foi de Deus. E aí, no que a gente acredita? Uma professora fala uma coisa e a outra. Tá. Senhora, A gente fica muito confuso, assim. Fala, Eu sei que eu acredito, mas elas não deveriam falar isso pra gente, né? Uma fala uma coisa e outra, outra. Então, isso fica meio confuso na cabeça assim, da gente. eu acredito assim, porque, olha, se fosse a evolução do macaco, os macacos estariam evoluindo até hoje. Também. Sim. Assim, Isa, nós não vivemos num mundo unanimamente cristão, né? Tem muitas pessoas ateus, tem muitos cientistas, tem muitas pessoas que estudam, tem muitas teorias de tudo, tá? Desde que a Terra é plana, desde que várias coisas, tem várias teorias, né? Agora tu me pergunta, eu não sei no que acreditar. A gente fica confuso. Seria só reto assim, ó? Brian, tá ligado, amado? Não, eu sinto que eu acredito, mas o problema é que as professoras, uma fala uma coisa e outra fala outra, entendeu? Porque em história, como tu diz, eles vão ensinar o que a ciência acredita, né? Porque nem tudo que está na Bíblia a gente consegue explicar ou entender, né? Porque a palavra de Deus também tem um mistério, né? Tem todo o mistério da criação. Por isso que nós temos que ter fé, né? E se tem uma coisa que a gente deve acreditar é na Bíblia, porque foi escrita por Deus. Então, como foi a criação do mundo? Foi Deus que criou, entendeu? Foi Deus que criou o mundo, tá? Claro que os cientistas, as outras pessoas, vão tentar porque foi uma explosão, porque foi um átomo, porque o homem veio do macaco, mas alguém tinha que criar esse macaco, né? Então, daí tu começa a pensar tudo que eles falam, porque foi uma explosão de átomo, tá, mas e aquele átomo, quem foi que criou? E quem é que fez essa explosão? Né? Então, como cristãos, nós acreditamos, é por isso que tem o credo apostólico, está escrito que nós acreditamos. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É esse o primeiro artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quando tu estiver falando o credo apostólico, é tudo que tu crê, tá? Então, eu creio que Deus criou a mim e a todas as criaturas. Tá? Se tu pegar lá no o que significa isso, que é a explicação de Martim Lutero, já diz, creio que Deus criou a mim e todas as criaturas, e me deu corpo, alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Então, no credo apostólico é o que nós cremos,
tá? Então, se a prof te dizer, porque a gente veio do macaco. Bom, eu creio que Deus, Pai Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Isso é o que nós cremos. Então, o credo apostólico é muito importante porque fala exatamente do que a gente aprende na instrução e sobre o que a gente acredita realmente como cristãos. Certo? Mas claro que no mundo, e principalmente no mundo atual, né, no que não é mimimi, mas está cheio de várias teorias, né? Nós temos que ter bem a certeza da nossa fé, né? Nós temos que ter a nossa fé bem firme, né? E ter a certeza do que a gente acredita, porque nós somos tentados todos os dias, né? O diabo tenta que quanto mais próximo de Deus tu tá, mais ele vai te tentar, porque mais ele quer lutar contra, entendeu? Vamos seguir? Então tá. A gente parou lá, então. Estás aí, Manu? Gabi? Tô aqui para desligar a câmera. Okay. Não quiser entrar aí na discussão da criação e da evolução? Vamos seguir, então. Aprendemos da Bíblia que Deus é o Criador. Alguns cientistas afirmam que o mundo surgiu pela evolução. Acreditam que há milhares de anos o mundo começou a existir por si, através de uma explosão de átomos e que foi evoluindo, se aperfeiçoando através do tempo até chegar ao ponto que hoje o conhecemos. Cientistas ainda afirmam que não foi Deus quem criou o ser humano, mas que este é descendente de outra da mesma raiz, do macaco. Nós, cristãos, não podemos aceitar o ensino da evolução. Deus criou o universo. Por isso, podemos confessar, somos criaturas de Deus. Duas espécies de criaturas. Colossenses 1,16. Eu vou ler e a Gabi lê para mim, tá, Gabi? Tá. Colossenses 1,16. Por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Deus criou duas espécies de criaturas, invisíveis e visíveis. Então, dois tipos de criaturas, as visíveis e as invisíveis. As principais criaturas invisíveis. Quem chuta aí sem ler? Vocês estão lendo, não leiam. Quem são as principais criaturas invisíveis? Leu, né? Ninguém leu. Vocês estão super... Nossa, como vocês são estudiosos. Os anjos, muito bem. São criaturas invisíveis, mas eles existem, certo? E as principais criaturas visíveis? Humanos. Os arrobas. Então, as principais criaturas visíveis somos nós, seres humanos. Os anjos, vamos falar um pouco de anjos, certo? O prof gosta bastante desse tema. Não sabemos em que dia Deus fez os anjos, mas foi um dos 6 dias da criação. Existem duas espécies de anjos, os anjos bons e os anjos maus. Quando Deus criou os anjos, todos eram bons. Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o 6º dia. Então, tudo que ele criou era bom. Então, quando ele criou os anjos, todos os anjos eram bons. E todos os humanos também, né? Mas uma parte desses anjos se voltou contra Deus, e por isso foram expulsos do céu e condenados ao inferno. Judas 6. Lembrem-se dos anjos que não ficaram dentro do limite das suas próprias autoridades, da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados.
Forte, né? Então tá. Os anjos bons são seres espirituais, santos e poderosos. Não tem carne, não tem sangue, nem corpo como nós. São invisíveis, mas em certas ocasiões apresentam-se em formas visíveis. São imortais, ou seja, nunca morrem. Vocês conhecem um anjo muito famoso, muito bonito, e que ficou muito conhecido, que ficou mal? Sim. Sim? O anjo da luz? Não conhece, Isa? O anjo mais famoso? Não. Bonito? Nunca. E que ficou mal? Não. Pois eu espero que tu nunca conheça ele. E que tu sempre fique muito longe dele. Porque ele é só bonito, mas ele é muito feio por dentro. Se chama Lúcifer. Tá. Vi a série dele agora. Tu conhece? Eu conheço. Ele é muito mal, gente. Vocês não cheguem perto dele, viu? Eu Tá, vi toda a série dele. Tá. Agora eu Não, mas sabia. não é aquele da série. O Brian não é o Lúcifer da série. A prof nem viu a série. Não é aquele, viu? Mas eu vou dizer pra vocês. Lúcifer era um anjo muito bonito. Muito bonito. Tá? Mas por inveja... Ele também é, prof. O da série não é? Então, eles fizeram jus. Então, assim, ó... Eu Deixa vi. Oi. Fala. Então, assim, ó, Lúcifer era um anjo muito bonito, tá? Lúcifer, luz, tá? Era o anjo da luz, ele era muito bonito. Então, ele queria ser mais que Deus, ele queria ter poder. Então, houve toda a rebelião, não sei o quê, e ele foi expulso, né? Então, o nome dele é Lúcifer, mas ele é o vulgo mais conhecido como Diabo. Então, se vocês prestarem atenção, tudo que a maioria das coisas que nos é errada, que são errados, que são pecados, são bonitas, são legais, né? Usar droga, uma idade assim, pô, mano, experimenta, é legal, tem uma vibe legal. Só que o diabo, ele tem essa facilidade, sabe, de se transformar em coisas bonitas, em coisas legais, em coisas atrativas, para puxar vocês pro lado dele. Tá? Isso aí a gente tem que estar sempre muito firme nisso, porque o diabo ele usa esse tipo de coisa, entendeu? Ficar legal, não tem nada demais, dar uma volta, tomar uma cerveja e fumar, usar drogas e o que custa mentir pro teu pai, pra tua mãe que tu vai sair, sabe? Olha lá, tá vendo? Tua amiga tem um cabelo mais bonito que o teu, olha só, sabe? E daí ele começa. Então, ele vai como coisas bonitas. Vocês não se enganem, tá? Porque ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, certo? E quanto mais próximo a gente fica de Deus, mais ele nos quer. A gente tem que se segurar firme na fé, porque ele nos tenta. Olha aqui, né? Vamos seguir, então. O que fazem os anjos bons? Hebreus 1,14. Protegem as pessoas. Protegem as pessoas, são super-heróis. Vamos lá, então. Hebreus 1,14. Vai contigo aí, Brian. Então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Os anjos prestam serviço a Deus e aos seres humanos. Muito bem. Isa, Mateus 18:10. Cuidado, não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Eles estão no céu e veem a Deus. Pois é, dizem que criança tem anjo da guarda, né? Sim. Porque os anjinhos vêm cuidar das crianças, porque, nossa, é tanta peripécia que se faz, né? Sora, Oi. A minha mãe sempre dizia que tinha um anjo da guarda do meu lado protegendo de noite. Claro que tem. Deus envia os anjos dele para nos protegerem. Fala, amada. Fala, Manu.
Que tu estava falando das crianças sempre terem um anjo, né? Tanto que na guerra contra os cristãos e os muçulmanos, as coisas assim, eles mandaram as crianças, né, pra guerra por causa que a igreja achava que eles eram livres de pecadores, né? Aí o padre lá, ele achou que as pessoas estavam perdendo por serem pecadores. Aí eles mandou as crianças lutarem por causa que achava que elas eram livres de pecados. Viu? Que punk isso. Só que não são, viu? Não são livres de pecados. E até serem batizadas não são... Tu tem que... Pra te ser batizado, teu nome tá carimbado lá naquele livro grandão, assim. Pá, eles abrem um livro grandão e pá! Isa! Tá aqui, ó. Agora nasceu. Ela foi batizada, ela nasceu para Jesus, nasceu para Deus. Tá? Porque quando a gente é batizado, que a gente recebe a nossa fé, tá? A gente aceita Deus. E me perdi no meu raciocínio. Vai. Lembrei. Só um pouquinho. Livre de pecados. Tu pode ter 4, 5 anos. Ninguém é livre de pecados, tá? A gente já nasce pecador. Nós somos humanamente pecadores. Por isso que a gente está sempre pedindo perdão para Deus. Claro que quando nós somos crianças, nós temos a inocência. Certo? Vai, Isa, quer falar ou a gente segue? Tipo, assim, ano que vem a gente vai te confirmar, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo. Eu vou rodar você para ficar com vocês ano que vem. Tipo, a minha priminha, ela tá grávida. E talvez eu seja de número da guriazinha. Ai, que legal! Que legal. É. Ai, que show. Então, vamos lá. Tá, eu já expliquei sobre dindos, né? Sobre padrinhos, né? Como é que era a função dos padrinhos que eles... Tá, então vamos seguir pra gente não se atrasar muito. Salmo 103, 20 e 21. Vai, Brian. Salmo 103, 20 e 21. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos, que fazem a sua vontade. Eles louvam a Deus e cumprem suas ordens. Muito bem. Gabi, é tu, tá? Aham. Tá, a prof vai ler dois versículos. Salmo 34 e Salmo 91. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Salmo 91, 11 e 12. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você e para protegê-lo onde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Tá, Gabi? Aham. Eles protegem e guardam os seres humanos, especialmente os cristãos. Muito bem. Leia a história bíblica de Atos 12, 5. Ou de 12... Para aí, volta. Leia a história bíblica de Atos 12, de 5 a 11. Então, senta que lá vem história, tá? Vamos lá. Atos 12, de 5 a 11. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas na igreja, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo, e Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei
que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes, de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Certo? Na leitura que você fez, observou a ação do anjo na libertação de Pedro na prisão. Ainda hoje, os anjos estão ao nosso redor a serviço de Deus. Eles nos protegem e cuidam de nós, porque Deus os manda. Não os vemos como Pedro os viu, mas podemos ter certeza que estão por perto. Os anjos maus são espíritos que desobedecem a Deus. Por isso foram rejeitados por Deus e lançados no inferno. Judas 6. Eu vou ler de novo, que é bem importante esse Judas 6, tá? Bem forte. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo da escuridão, onde Deus o está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Eles são inimigos de Deus e das pessoas, procurando destruir a obra de Deus. Para eles não existe salvação. João 8,44. Vamos, Gabi. É contigo, tá? João 8,44. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso. É o pai de todas as mentiras. Gabi? João 8,44, a prof. Leu. O diabo é o chefe dos anjos maus. Muito bem. Agora tu, Manu. Efésios 6,12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Brian, 1 Pedro 5, 8, 9. Ah, não, Manu não leu, né? Vai, Manu, lê aí. Os cristãos são atacados pelos anjos maus, barra demônios. Eles querem desviar os cristãos para o mal. Muito bem. Vai, Brian. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O diabo é inimigo dos cristãos. Ele quer, de todas as maneiras, prejudicar a nossa fé e a vida cristã, para levar-nos conosco ao inferno. Consigo ao inferno. Conosco não, consigo, com ele. Conosco não. Resumo. Lê para nós, Isa, o resumo? Leio, senhora, peraí. Resumo. Creio que Deus me criou, a mim e todas as criaturas. No credo, confessamos a nossa fé no Deus triuno, no único e verdadeiro Deus. Cremos que no princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou tudo do nada em 6 dias. Também eu sou a criatura de Deus, maravilhosamente feita. Deus é o Pai e eu sou o Filho. E eu sou o seu filho. Deus cuida de mim, enviando os seus santos anjos para me guardarem do mal e protegerem de perigos. Meu Deus e Criador me guarda do diabo. Muito bem! Exercícios para a semana que vem, mandem fotos. Por favor, individualmente eu mandei o que vocês precisam me mandar. Vocês me mandem, tá? Eu já vi que alguns já mandaram, acho que a Manu também já mandou. Oi, amado. Já tinha até, eu acho que eu esqueci de mandar, mas eu já tinha até feito já. Pois é, vice. Eu acho que tem algumas pessoas que... Peraí. Eu vou te mandar aquela coisa lá que era pra mim fazer. Tá. E a lição 13. Tá. E aí a lição 14 também. Mas eu não sei quando. Então, até a próxima quarta, ponham em dia tudo que vocês precisam fazer e me mandem a foto da lição 14, tá?
Quem ficou para fazer a oração? Não fui eu. Não fui eu. Não foi tu, Gabi? Eu acho que não. Ela tá com aula passada. Oi? Ah, mas eu tava na última aula, Sora. Não? Manu, Eu acho que fui eu, prof. Eu acho que fui eu. E ela ficou bem quietinha. Eu perguntei para todo mundo, né? Aí ela bem quietinha. Eu acho que fui eu, prof. Tu faz oração para nós, Manu? Então tá. Gente, um beijo para vocês, uma boa semana. Façam a lição, não deixem a prof escabelada, louca. Botem Mas tudo tá com cabelo. que a gente tá indo para a reta final, a gente tem que estar tudo em dia para vocês irem para o pastor, certo? Sora, eu quero balinha quando a gente voltar. Isso, quem te deu essa ousadia, guri? Me viu uma vez só na aula que já quer balinha. Que isso? Não mesmo, Não tem toda isso. quarta-feira eu tô te vendo. Aqui, ó, não conta nosso segredo pro pastor. Daqui a pouco ele olha a nossa aula e vai saber que eu tô subornando você. Então tá, amado. Uma boa noite. Tchau, Ficamos com beijo. direção da Manu. Depois podem sair, tá? Vai, Manu, contigo. Querido Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por trazer saúde para nossos amigos, nossos familiares, e obrigada por essa aula, pelo dia de hoje, pela nossa refeição de cada dia, por nós estarmos todos bem. E nós queríamos te pedir para abençoar, dar saúde para nossos familiares e amigos, que todos estejam bem, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando, mas com certeza a gente vai passar. E com tua ajuda, claro, com muita fé e com a tua ajuda para trazer saúde para todos, principalmente aqueles que estão na linha de frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Amém. Obrigada pela tua oração. Foi linda, linda. Gabi, tu faz a próxima? Aham. Então tá. Um beijo. Lembrem que é a Gabi, porque senão a prof não lembra e daí fica nessa, tá? Um beijo pra vocês, meus amores. Fala, Isa. Espera aí, eu quero falar contigo. Calma aí, deixa eu lembrar que agora eu esqueci de novo. Espera aí. Ah, quando é a próxima Jumerê? Isso eu não sei. O pastor me avisa e eu boto pra vocês. Tá bom. Tá bem? A gente vai conversando. A gente já recém voltou, daí a gente vai conversando. Certo? Tá. Beijos, amados. Fiquem bem.